Fala aí, tudo certinho com vocês? Eu sou o Zang, sou fotógrafo de retratos, publicidade e moda e também sou professor de fotografia na plataforma da AVMakers. Nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o arquivo CRAW, ou seja, o arquivo RAW comprimido que a Canon passou a dar como opção a partir da Canon M50. Quando a Canon incorporou também o arquivo .cr3 em seu RAW, que é uma atualização do RAW.cr2 das versões anteriores das câmeras Canon. Fica até o final que você vai entender se esse arquivo ele tem alguma perda, se não tem, quando que você pode usar ele, quando que você não pode usar ele. A grande questão é que se você entender direitinho esse vídeo, você pode economizar até 40% de espaço de armazenamento em disco com as suas fotografias. Então fica até o final aí e não esquece de se inscrever e ativar as notificações para a gente continuar produzindo esse conteúdo para você. E aproveita a vinheta e já deixa o seu like, porque esse conteúdo aqui vai te ajudar bastante. Bom, a partir de 2018, mais precisamente da Canon M50, uma mirrorless de entrada da fabricante Canon, o RAW da Canon ele começou a vir com o arquivo .cr3, que nada mais é do que uma atualização diante do arquivo RAW anterior, o CR2. Com o CR3, desapareceu também aquela possibilidade de você gravar em RAW pequeno e RAW grande. Você só pode agora gravar no RAW normal, o RAW do tamanho máximo que sua câmera gera. Porém, a Canon colocou lá um segundo RAW, que é o CRAW. Na minha câmera, eu chego até ele indo no menu, no próprio menu de fotografia, qualidade de imagem. Esse CRAW, como a própria fabricante já disse e anunciou também lá em 2018, é um RAW comprimido, ou seja, ele vai perder algumas informações para ele ficar menor. É interessante porque alguns arquivos têm 50% do tamanho de um RAW normal. Então eu fiz alguns testes aqui para entender qual seria a perda, porque lógico, se a gente perder o tamanho de arquivo, é óbvio também que a gente vai perder algumas informações. Agora, quais são essas informações que são perdidas na redução? Eu consigo ver isso a olho nu ou eu preciso fazer um super processamento de imagem para entender? Bom, eu fiz alguns testes aqui. Eu fiz 20 fotos e eu levei em consideração 4 tipos de testes. Repara aqui, eu consigo fazer 399 fotografias com o RAW normal. Agora eu vou aqui em qualidade de imagem e vou alterar para o RAW comprimido e vou dar OK. Agora olha só, eu consigo fazer 636 fotografias com o mesmo cartão de memória usando o RAW comprimido. Esse é o teste A. As fotografias que estão rotuladas em vermelho são fotografias que eu fiz usando o RAW normal. As fotografias que estão rotuladas em amarelo são as fotografias que eu fiz usando o RAW comprimido. Então olha só, eu tenho os dois arquivos aqui, 1/250 f5.6 ISO 100 para os dois, feitos com a mesma lente e a mesma câmera. Uma Canon RP e a lente eu usei a RF 35mm f1.8 e STM macro. Olha só, a olho nu eu não consigo identificar nenhuma diferença nesses arquivos aqui, antes e depois. Então eu testei o alcance dinâmico desse arquivo, feito sob essas condições aqui. O que eu pude perceber é que em ISO 100, expondo no centro do fotômetro, ou seja, na fotometria média, que as câmeras gostam, eu tenho um arquivo aqui praticamente idêntico. Depois o link tá aqui embaixo, se vocês quiserem baixar o link e a tabelinha escrito qual foi o teste, se foi o teste A, B, C ou D, para você usar essas fotos aí e ver com seus próprios olhos a diferença que existe entre um e outro. O que eu pude perceber apenas foi que o arquivo comprimido, por ser menor, ele carrega mais rápido no Lightroom, deixando o nosso fluxo de trabalho um pouco mais acelerado. Olhando aqui, ó, a área de sombras, olha só, eu tenho o mesmo grão, levando em consideração que eu estou em ISO 100 e eu puxei um pouquinho a exposição para cima aqui. Lembrando que ó, eu tenho aqui a imagem sem edição e aqui a imagem editada, não é nenhuma edição artística, nenhuma edição técnica, mas é um teste para a gente entender o arquivo. De todos os testes que eu fiz do grupo A, eu só comecei a perceber uma diferença de ruído na imagem a partir de ISO 1600, como esse exemplo aqui. Se a gente for analisar as duas áreas mais escuras aqui, onde eu clareei um pouquinho elas,
a gente vai perceber que a imagem da direita aqui, que é a imagem comprimida, ficou com um pouquinho mais de ISO, aquele ISO um pouquinho mais feio do que a imagem da esquerda, que está em RAW normal. No teste B, eu fui subexpondo as fotografias, -1, -2 e -3 no fotômetro da câmera. E aí o que eu fiz? Eu mantive 1/250 de velocidade e eu coloquei ISO 1600, já que esse valor ISO foi o ISO que começou a apresentar uma certa perda de qualidade na imagem. Então eu subexpus a fotografia e depois eu tentei recuperar ela. E eu fiz isso, -1, -2 e -3. A imagem que a gente vai ver aqui é a imagem recuperada em -3. A imagem da esquerda é a imagem em RAW normal e a imagem da direita é a imagem em RAW comprimido. Então eu dei um zoom aqui na parte de sombras e vou usar esse painelzinho do Lightroom aqui mesmo da biblioteca. Subi um stop, lembrando que essa imagem aqui está com -3 stops na fotometria. Subi mais um e mais um. Ou seja, eu trouxe a imagem para o zero do fotômetro. Eu cliquei em -3 e aqui na edição eu trouxe para o zero novamente, colocando 3 stops de luz através aqui da exposição. Olha só, agora fica muito evidente, recuperando até 3 pontos de luz, eu consigo perceber então que o ruído do RAW normal, apesar de já ter bastante ruído aqui nessa recuperação nas sombras, eu ainda tenho menos ruído do que o RAW comprimido. A hora que eu volto à visualização, eu dou um zoom out, olha só, fica imperceptível. Então a gente começa a entender que esse RAW comprimido, ele perde alguma informação sim, mas não é uma informação que eu consigo ver a olho nu. Eu preciso estressar um pouquinho o arquivo para eu começar a enxergar essa perda de qualidade dada no momento da compressão que a própria câmera faz, o próprio processamento da câmera faz. O teste C, ele é o inverso do teste B. Eu superexpus a fotografia em +1, +2 e +3. Vamos pegar aqui as duas fotografias que estão em +3. Eu tenho a fotografia do lado esquerdo, o RAW normal, e do lado direito eu tenho o RAW comprimido. Então aqui eu tenho a imagem que eu fiz, 3 stops mais clara. Então, ó, diminuir 1, diminuir 2 e diminuir 3. A gente consegue ver que a diferença é mínima. A diferença praticamente nem existe quando eu vou recuperar altas luzes. Vamos voltar um pouquinho mais. Olha só, não muda muito e um pouquinho mais. Vamos voltar um pouquinho de realce também. O que eu percebo aqui quando eu vou superexpor a fotografia? Eu praticamente não perco detalhe e a parte que estourou, realmente estourou. Eu não consegui recuperar nenhum e nem em outro. E o teste D, eu fiz uma fotografia em f1.8 para avaliar se o buquê vai sofrer alguma alteração, se um vai ser mais nítido que o outro, como que vai ser essa área de transição. E olhando para a imagem aqui, eu percebo que não tem muita alteração. A única coisa que eu percebi é que no RAW normal, as áreas de transição, quanto de foco quanto de luz, elas são um pouco melhor definidas, enquanto que no RAW comprimido não tem tanta definição assim. Então o que eu percebi aqui, analisando esses arquivos, foi o seguinte: os arquivos eles sofrem uma pequena perda de qualidade na transição, tanto de luz quanto de nitidez. Mas é algo que eu só consigo ver dando um zoom 100% na imagem e procurando erro. Se eu não tiver um olhar crítico e não for procurar essa diferença, eu não vou conseguir enxergar que existe a diferença, certo? Então assim, ó, se a gente for fazer um trabalho fine art, é um trabalho que vai ser impresso, vai para uma fachada, para um outdoor, para algo ali que eu vou ter uma impressão realmente precisar de alto desempenho, aí sim eu vou ter uma diferença entre o RAW normal e o RAW comprimido. Se eu for fazer uma fotografia para rede social, internet, ou revelar e colocar num álbum até tamanho A3, por exemplo, o arquivo comprimido RAW da Canon vai dar conta tranquilamente, e são coisas também que a gente pode puxar um pouquinho mais na edição, um pouquinho menos, para devolver ou
tentar preservar os detalhes do RAW comprimido para ele não ficar com um aspecto muito de granulado e estourado, que foi a maior deficiência que a gente viu aqui na compressão. Porém, ainda assim, é algo que não é visível ao olho nu, só fazendo testes, como foi o caso que a gente fez aqui. Outra coisa que a gente constatou, quanto maior o valor do ISO, maior fica essa diferença entre os dois arquivos. Então, se a gente vai usar um arquivo C RAW, vamos ter noção de que a gente não pode explorar muito o ISO alto. E o que eu percebi também sobre o alcance dinâmico é que o alcance dinâmico, quando eu estou subexpondo a fotografia, o RAW normal leva um pouco mais de vantagem em relação ao RAW comprimido. Já quando eu vou superexpor, ou seja, quando eu vou colocar lá mais 3 pontos de luz, o que eu percebo é que os dois voltam praticamente igual, essa quantidade de luz a mais, e o que eu perco de informação em um, eu perco no outro também. Se quiser baixar as imagens para testar, tá no link aqui embaixo, e tem a tabelinha também para você conseguir se orientar ali em qual foi o tipo de pensamento que eu fiz na hora de fazer esse teste, e você conseguir também colocar no seu Lightroom aí e fazer os seus testes. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e o seu comentário aí pra gente continuar produzindo conteúdo relevante sobre fotografia pra você. Eu vou ficando por aqui, gente. Semana que vem tem mais. Abração do Zang. Tchau!